boa noite. É com muito prazer que mais uma vez nós estamos entrando na tua casa, com a tua permissão, com o programa Palavra de Fé. Nesta noite, como é de costumes, nós vamos iniciar com uma linda canção do pastor Oséias Costa. Aproveite! Dentro do meu quarto estou a meditar, sofrendo com essa tristeza que não quer parar. Meu coração tão machucado e eu estou desesperado, querendo encontrar a razão, porque tudo acabou. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso de Jesus. Estende tua mão pra mim, eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso de Jesus. Estende tua mão pra mim, eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. E de joelhos eu imploro, ouve o meu lamento. É que na contramão da vida eu quis me esconder, fugindo de tudo e de todos. Era assim o meu lamento. De repente o teu amor me lavou por dentro. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor. Estende tua mão pra mim, eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor. Estende tua mão pra mim, eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Grande concentração de fé na Gare da Estação Ferroviária entre os dias 28 a 31 de março, com abertura dia 28 de março com Davi Sasser e dia 29 de março Pastor Lucinho,
dia 31 de março, encerramento com os filhos do homem. Você é o nosso convidado. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nesta oportunidade, nós queremos fazer uma reflexão numa palavra muito interessante, muito bonita, que está no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Assim diz a palavra de Deus. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus queridos, essa palavra é uma palavra muito interessante. Através dessa palavra, através do livro de Romanos, a história da igreja nos conta que muitas pessoas que leram esse livro tiveram a sua vida impactadas por esse livro. Nós podemos citar algumas pessoas como Martinho Lutero. Quando ele leu o livro de Romanos, mudou drasticamente a sua vida, mudando a sua concepção, mudando os seus conceitos e compreendendo realmente que o homem foi feito por Deus, o homem foi feito e o homem pecou, mas a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Esse livro de Romanos também ele mudou, impactou a vida de um outro homem de Deus, um grande homem de Deus, também chamado John Wesley, onde ele leu, onde ele meditou, e o Espírito Santo de Deus impactou a vida dele de uma forma tão poderosa que não só ele, mas toda a Inglaterra e depois o mundo foi impactado pelo avivamento que o Espírito Santo de Deus trouxe a esse grande homem. Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, ele estava entre o ano 56 e 57 na cidade de Coríntio, na cidade grega de Corintos, e ele tinha uma intenção de ir visitar Roma. Não foi uma cidade onde ele tinha fundado a igreja, mas ele queria visitar o povo de Deus que se encontrava na cidade de Roma. Sabemos que Paulo, ele tinha um coração, e ele sabia que quando ele fosse para Roma, algo aconteceria, ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele orientou, ele revelou que ele seria martirizado, ou seja, seria morto pelo amor ao Evangelho. Quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, e a carta aos Romanos ele trata primeiramente sobre o pecado, ou seja, todos nós pecamos, não somos mais escravos do pecado, ou seja, quando nós aceitamos Jesus como nosso suficiente Senhor e Salvador da nossa vida, nós não somos mais escravos do pecado, mas eventualmente pecamos. E o pecado, a Bíblia diz, faz separação entre Deus e os homens. O pecado é que nos distancia de Deus. Então nós precisamos então da salvação, já que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação pelo Cristo Jesus. Ou seja, Jesus, ele formou uma ponte, Jesus, ele nos aproximou novamente de Deus, porque nós estávamos separados de Deus. Então, o livro de Romanos, ele fala sobre o pecado, ele fala sobre a salvação, e a salvação não é pelas obras para que ninguém se glorie, a salvação é pela graça, ou seja, é pelo favor não merecido de Deus. A salvação é pela graça mediante a fé em Jesus. Então nós aprendemos, e Paulo também nos ensina, que por melhores obras que a gente faça, nós não conseguimos a salvação somente pelas obras.
Por melhor que seja a nossa religião, e aí eu quero falar algo para você, meu querido, eu quero que você não se ofenda, mas não importa se você é evangélico, se você é protestante, se você é católico, se você é espírita. A palavra de Deus diz que a salvação não é pela religião. Religião alguma ou igreja alguma salva ninguém. A palavra de Deus, onde eu sou embaixador de Jesus aqui nessa terra, do reino de Deus nessa terra, diz que a salvação é pela graça. Ou seja, ela vem de Deus. É um presente que Deus nos deu mediante a fé. E a fé em quem? A fé em Jesus. Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém entra, ninguém vai ao Pai senão por ele. Jesus, ele é a porta, ou seja, para nós entrarmos no reino do céu, nós temos que passar por um caminho que é estreito e nós temos que passar por uma porta que é apertada. Essa porta e esse caminho é Jesus. Então o livro de Romanos fala sobre o pecado, fala sobre a salvação, depois fala sobre a santificação, como o homem pode se separar para Deus, fala sobre a justificação, ou seja, como Deus nos considera justo no momento que nós temos uma aliança com Deus, fala sobre a soberania de Deus, ou seja, Deus conhece o meu coração, conhece o teu coração, conhece o coração do povo de Deus também, que eram os judeus naquela época, e sabe que eles precisam voltar para o Senhor através do Messias, através de Jesus. Agora, em Romanos 12, Paulo está dizendo, meus queridos, vocês já conhecem o pecado, vocês já foram salvos, vocês já foram justificados, vocês conhecem agora a soberania de Deus, como Deus age, Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer, da forma que Ele quer, porque Ele é Deus, mas vocês precisam agora ter e colocar isso em prática. Então, na verdade, a partir do capítulo 12, Paulo começa a falar como colocar essa salvação em prática, como colocar agora e sermos verdadeiramente cristãos, porque cristão significa pequenos cristos, parecidos com Cristo. Ou seja, se você se diz cristão e eu sou cristão também, eu preciso agir como Cristo agiria. Algo muito interessante que eu costumo dizer, que as pessoas elas estão olhando para nós e elas estão com uma expectativa ardente que nós sejamos diferentes. Ou seja, quando nós estivermos diante de uma situação, diante de um fato, diante de uma situação que talvez nos tire fora da casinha, como diz no popular, numa situação de risco, numa situação de perigo, numa situação de estresse, as pessoas sempre esperam o melhor. Por quê? Porque nós somos cristãos. E cristão é ser parecido com Cristo. Então o que eu preciso fazer? O que eu preciso dizer? O que eu preciso sentir para realmente ser cristão? Tem algo muito interessante. É pensar como Jesus, ele pensaria. Como Jesus agiria. Como ele olharia para aquela situação. O que ele expressaria através do seu sentimento, através dos seus gestos. Então é uma palavra muito simples. Muitas vezes, quando eu não sei o que eu vou dizer, quando eu não sei o que eu vou pensar, quando os meus sentimentos entram em conflito, eu penso nessa palavra. O que Jesus faria em meu lugar? O que a Bíblia Sagrada, que a palavra de Deus diz que eu posso e devo fazer nessa situação, nessa circunstância? Ou seja, a nossa religião não pode ser uma religião apenas teórica, ela tem que ser prática. E a palavra de Deus diz, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes. Então nós entendemos que a palavra de Deus, ela tem que ser de uma forma prática. E a partir de Romanos capítulo 12, Deus nos ensina na sua palavra que nós precisamos colocar em prática todos os ensinamentos, toda a doutrina cristã. E aí ele começa dizendo, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós seríamos consumidos, queridos. Pois a misericórdia de Deus é que nos poupou de algo que nós estávamos condenados, que era a morte, morte eterna. Então a misericórdia se renova dia após dia.
pela sua misericórdia nós não somos consumidos. Que apresentei, e essa palavra é muito interessante no grego, apresentar significa alguém como se fosse noivo. Quando se casa, essa pessoa se entrega, corpo, alma e espírito, ou seja, é uma entrega total, é uma entrega irrestrita, é uma entrega de 100% para outra pessoa. Como podemos casar e não ter confiança? Como podemos casar e viver naquela desconfiança, naquela dúvida em relação àquela pessoa? Ou seja, o casamento não é uma entrega total. E se não é uma entrega total, automaticamente eu não recebo tudo que eu preciso para viver bem no casamento. Assim também tem que ser com Deus. Na verdade, nós somos noivos do Senhor. A Bíblia diz que a igreja de Deus, e quando eu falo igreja, não estou falando de uma religião, nem na minha igreja estou falando do reino de Deus, porque o reino de Deus é muito maior do que convenções humanas. O reino de Deus é muito maior que nome de igreja, que denominação de igreja. O reino de Deus é muito maior que qualquer coisa. O reino de Deus é o próprio céus, é o próprio trono de Deus, onde está estabelecida a lei de Deus, onde está estabelecida a vontade que Deus tem para nós, para que nós venhamos a ter intimidade com Ele. Então, na verdade, nós somos noivos do Senhor e um dia estaremos prontos para o casamento. Queridos, eu sei que talvez você que me ouve um dia já foi noivo, e talvez agora você esteja casado. Você sabe muito bem, você, para ser casado, tem que ir e tem que ter intimidade com teu esposo e com a tua esposa. Assim também Deus. Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Ele quer que você o conheça os seus pensamentos, que você conheça o seu coração, que você se entregue totalmente para Ele. Quando você se entregar totalmente para Deus, Deus vai se entregar totalmente para ti. Quando você entrega teu corpo, a tua alma e teu espírito para o Senhor, Deus entrega todas as bênçãos que Ele tem reservado para você. Nós agora vamos para um breve intervalo e logo nós voltaremos. Taça de vinho, está na brisa no vapor, está na chuva que cai sobre a terra, no verde que cobriu a serra, no bem divino beija-flor. Está na mente dos homens de bem, está na luz que vem do além, está nos olhos da criança, está no sol que brilha, está na luz do dia, na força do ciclone, a madrugada fria, está na minha fé, na minha companhia, está no frio do inverno, no calor do verão, no abraço do amigo, no aperto de mão, na semente que brota no calor do chão. Quem é Ele, o dono de todos os mares, dos rios, serras, matas e vales, Filho de nosso Senhor. Quem é Ele, a força maior do universo, a trova que rima meus versos, Jesus Cristo Salvador, Filho de nosso Senhor.
vida se adivinha, está na brisa, no vapor, está na chuva que cai sobre a terra, o verde que cobriu a serra, o bem divino beija-flor. Está na mente dos homens de bem, está na luz que vem do além, está nos olhos da criança, está no sol que brilha, está na luz do dia, na força do ciclone, a madrugada fria, está na minha fé, na minha companhia, está no frio do inverno, no calor do verão, no abraço do amigo, no aperto de mão, na semente que brota no calor do chão. Quem é ele? O dono de todos os mares, dos rios, serras, matas e vales, filho de nosso Senhor. Quem é ele? A força maior do universo, a trova que rima meus versos, Jesus Cristo Salvador, filho de nosso Senhor. Dono de todos os mares, dos rios, serras, matas e vales, filho de nosso Senhor. Quem é ele? A força maior do universo, a trova que rima meus versos, Jesus Cristo Salvador, filho de nosso Senhor. Grande concentração de fé na Gare da estação ferroviária entre os dias 28 a 31 de março, com abertura dia 28 de março com Davi Sasser e dia 29 de março Pastor Lucinho, dia 31 de março encerramento com os Filhos do Homem. Você é o nosso convidado. Olá, nós estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos falando sobre a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Então, continuando o que nós estamos refletindo na Palavra de Deus, nós falamos sobre as misericórdias de Deus, nós falamos sobre apresentar, ou seja, apresentar no grego significa um ato de casamento, um ato de união íntima com Deus. Apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, ou seja, o contrário daquele sacrifício morto, do sacrifício do animal. Deus está dizendo assim que Ele não se interessa mais por sacrifício de animais, mas se interessa por um sacrifício vivo, ou seja, um sacrifício que quando nós matamos nossa carne, deixamos o nosso desejo de lado e nos entregamos para Ele. Esse é um sacrifício que Deus aceita. Esse é um sacrifício que é aceitável para Deus. Um sacrifício, então, vivo. Assim nós temos na Palavra de Deus alguns exemplos. Eu vou colocar dois só para ilustrar. Primeiro, o sacrifício de Isaac. Ele se deixou ser levado pelo pai e ele se deixou até no ponto que o pai chamado Abraão ia matá-lo. Isso está lá em Gênesis capítulo 22. Mas Deus mandou um anjo lá do céu e disse: para, Abraão, agora eu sei que tu amas a Deus, eu sei que tu obedece a Deus, porque tu não ia poupar nem teu filho amado. Então nós vemos aí um sacrifício vivo, onde o pai iria sacrificar o seu filho, o filho ia se deixar ser sacrificado pelo pai, e isso na verdade estava representando, estava prefigurando o sacrifício do pai, Deus, sacrificando o seu filho, Jesus. E Jesus é nosso maior exemplo. Ele foi um sacrifício vivo e aceitável. Ele se deixou morrer em nosso lugar, pelo amor que Ele tinha por nós. Querido, nós precisamos também imitar Jesus nessa situação, ou seja, que a minha vida seja um sacrifício aceitável a Deus. Mas não só um sacrifício vivo, mas também um sacrifício santo, separado para Deus.
E santo também é como se fosse aquele lugar do tabernáculo ou do templo sagrado, aonde o sacerdote oferecia um culto a Deus, ou seja, um lugar separado para Deus, preparado para Deus. Também um sacrifício não só vivo, santo, mas agradável, ou seja, que Deus se agrade, que Deus possa olhar dos céus e dizer: eis aí um filho em quem eu tenho prazer, eis um filho que me agrada. Assim como Deus disse para Jesus, que Deus possa olhar para mim, que Deus possa olhar para você e se agradar das nossas atitudes, se agradar dos nossos pensamentos, se agradar da nossa vida. E ele vai mais longe. Isso é o vosso culto racional, ou seja, nosso culto. A forma como nós expressamos a nossa adoração a Deus não é só sentimental, não é só emocional, mas é racional. Ou seja, nós pensamos, meditamos na palavra e o Espírito Santo vai nos convencendo de todo o erro, de toda a justiça, e automaticamente vamos mudando. Vamos mudando não pela força do braço, não porque alguém nos impõe, mas essa mudança é uma mudança natural. O próprio Deus, através do seu Espírito Santo, vai mudando a forma como nós vemos, vai mudando a forma como nós ouvimos, vai mudando a forma como nós sentimos, vai mudando a forma como nós pensamos e automaticamente muda a forma como falamos, porque a boca fala o que o coração está cheio. Então esse é o culto racional. E ele vai mais longe ainda e diz assim: e não vos conformeis com esse mundo, não tome a forma desse mundo. Queridos, quantas pessoas vocês conhecem que são pessimistas? Ou seja, se você ficar muito tempo ao lado dessa pessoa, daqui um pouco também você começa a ficar pessimista. Essa pessoa te contagia, essa pessoa começa a te matar. Não seja como essa pessoa pessimista, não seja como aquela pessoa ciumenta, que tudo o do outro é o melhor. Não seja como aquela pessoa invejosa, não seja como essa pessoa que ela é iracunda, ou seja, ela se enraivece por qualquer coisa, ela se ira por qualquer coisa. Ou seja, não seja como essas pessoas desse mundo, mas transformai-vos. O que é essa palavra transformar? É ir além da forma, vá além. Deus tem uma expectativa para a tua vida, que você seja um agente de Deus nessa terra, que você seja luz nessa terra, que você seja sal nessa terra. Ou seja, o sal que não salga não vale para nada. E a Bíblia diz, serve somente para ser tirado na terra e ser pisado pelos homens. O sal precisa salgar, a luz precisa iluminar. Quantas pessoas você conhece que na verdade estão em trevas, estão na escuridão, estão perdidas? E você pode ajudar através de uma palavra, através de um carinho, através pelo menos de uma oração de: Senhor, ajuda tal pessoa, ajuda fulano, ajuda Beltrana, Senhor, age em favor dessa pessoa. Essa pessoa talvez não te conheça muito bem, mas você está fazendo diferença, você está sendo transformado, a tua mente começa a ser a mente de Cristo, você começa a pensar como Cristo pensa, você começa a ter dentro de você uma motivação, ou seja, você não aceita a derrota, você pensa para frente, você medita na palavra, e a palavra de Deus diz que você é mais que vencedor, e você acredita nessa palavra e vai até vencer. Querido, talvez você que me assiste diga: pastor, mas tu não conhece a minha realidade, tu não conhece as minhas lutas, tu não conhece as circunstâncias que estão em volta, mas uma coisa eu conheço, que é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é poderosa para mudar circunstâncias. Eu tenho plena convicção que se Deus agir, a palavra diz, agindo Deus, quem impedirá? Quem poderá intentar contra o braço forte do Senhor? Meu querido, Deus quer que você seja transformado, vá além da forma, ajude as pessoas que estão ao teu redor, faça a diferença nesse mundo. Aí você vai deixar marcas que vão permanecer, marcas nos teus filhos,
marcas na tua família, marcas nas pessoas que estão à tua volta, nos teus amigos. Você vai ser luz, você vai ser sal, uma pessoa transformada. Então não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a palavra de Deus fala em mente porque a mente é algo importante no ser humano. A mente, ela domina o corpo e a vontade domina a mente. Então eu aprendo que eu preciso colocar a minha vontade, os meus desejos nas mãos de Deus. Deixar que o Espírito Santo de Deus, que ele venha habitar dentro de mim e mudar a forma como eu vejo as coisas, mudar a forma como eu penso, mudar a forma como eu sinto. Eu entrego a minha vontade, os meus desejos a Deus. E Deus habitando em mim, ele muda radicalmente a minha forma de ser. A minha vontade fica aprisionada a Deus. E eu sou servo do Senhor. E aí liberto para fazer tudo aquilo que Deus quer que eu faça. Querido, a mente, ela é um palco de batalha. Na mente é travado grandes lutas. Nós temos vários inimigos que nós lutamos. E quando eu falo inimigos, são inimigos reais. E a Bíblia diz que nós temos um adversário chamado Satanás e os demônios. E eles vêm com astutas ciladas do diabo, ou seja, ele vem com pensamentos maus, com sentimentos maus. Temos que lutar contra esses sentimentos e esses pensamentos. A Bíblia também diz que temos que lutar contra o mundo, ou seja, contra as provações, contra as tentações, contra aquilo que nos tenta tirar o foco de Jesus. Mas também temos que lutar contra a nossa carne, e nossa carne tem desejos maus. E tudo isso se trava na mente. Então a Bíblia diz em Filipenses 4:8, o em que pensar, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que é agradável, tudo que edifica, nisso pensais. E a palavra de Deus também diz em Hebreus 12:2, que nós devemos firmar o nosso pensamento e o nosso olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando você desvia o olhar de Jesus, você cai. Quando você desvia o olhar de Jesus e olha para a tua própria força, olha para os outros, você cai. Você entra em tristeza profunda, você entra em depressão. Quando você tira os olhos de Jesus, você acaba olhando para coisas que realmente não convêm. Isso se separa de Deus. O segredo da vida de sucesso é olhar para Jesus. Porque se olhar para os homens vão nos decepcionar. Os homens vão nos abandonar. Os homens vão fazer muitas coisas que vão nos entristecer. Mas Deus, Ele sempre está conosco. Talvez você diga assim, pastor, eu me sinto só. Eu sinto que a minha vida não tem mais sentido. Talvez você que esteja me assistindo agora, você está até pensando em suicídio, tirar a tua própria vida. Talvez não chegue a tanto, mas você pensa, eu estou buzina, eu não quero mais saber da minha família, eu vou fugir daqui, eu não quero mais. Querido, nesta noite, eu tenho a convicção que Deus vai mudar a tua história. Basta apenas você acreditar, abrir o teu coração para o Senhor, porque aí você vai conhecer a vontade de Deus, e a vontade de Deus diz que ela é boa, que ela é perfeita e ela é agradável. No momento que você abrir o teu coração, você vai abrir os teus olhos espirituais para uma nova realidade. No momento que você abrir o teu coração, você vai começar a compreender coisas que você ainda não compreendeu. Amado, no mundo, a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições,
mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus disse que nós teríamos aflições. O próprio Jesus chorou. Então não é demérito algum nós chorarmos, não é demérito nenhum nós nos entristecermos, não é demérito nenhum nos sentirmos abandonados, solitários, mas uma coisa nós sabemos, que quando nós estamos buscando a presença de Deus, a presença de Deus nos invade, a presença de Deus ela supre o vazio existencial, a presença de Deus nos faz ser pessoas melhores. Você vai compreender muitas coisas que você não compreende. Há muitos questionamentos, há muitas dúvidas no teu coração e você tentou de todas as formas suprir esse vazio e esse vazio só é suprido pela presença de Deus. Eu quero orar com você nesse momento para que Deus possa fazer aquilo que eu não posso, mas Ele pode e Ele vai tocar em você. E você vai ser uma pessoa mudada, transformada pelo poder do nome de Jesus. Se possível, feche os teus olhos, que eu quero orar por você nesse momento. Querido e amado Deus, querido e amado Espírito Santo, opera, Senhor, nessa pessoa que me vê e me ouve, Senhor, nesta noite. Fala com ela de uma forma sobrenatural. Opera, Senhor, na sua vontade, opera na sua mente. Age, Senhor, naquilo que está tirando a sua paz. Senhor, neste momento agora, dá ordem aos teus anjos para estar lutando por esta pessoa, abrindo portas que só tu pode abrires e fechando portas que só tu pode fechares. Senhor, neste momento agora, opera o teu sobrenatural. Invada o coração e a mente dessa pessoa, Senhor. E traz paz. Traga tranquilidade para esta pessoa. Que ela possa, Senhor, a partir de hoje, ter um encontro contigo e ter a sua vida totalmente transformada. Que Deus te abençoe. Em o nome de Jesus. Amém. Este não falha com ninguém, é Jesus de Nazaré. Meu irmão, camarada, amigo de tantos caminhos, de tantas jornadas, cabeça de homem, mas o coração de menino, aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. O seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que Jesus Cristo é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que Jesus Cristo é meu amigo. Em certos momentos difíceis da vida, em que precisamos de alguém para ajudar na saída,
a sua palavra de força, de fé e carinho me dá a certeza que eu nunca estive sozinho. Jesus, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, sorriso e abraço festivo da minha chegada. Você que me diz as verdades com frases abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que Jesus Cristo é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que Jesus Cristo é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que Jesus Cristo é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que Jesus Cristo é meu amigo. Grande concentração de fé na Gare da estação ferroviária entre os dias 28 a 31 de março, com abertura dia 28 de março com Davi Sasser e dia 29 de março Pastor Lucinho. Dia 31 de março, encerramento com os Filhos do Homem. Você é o nosso convidado.